Nós vamos continuar falando sobre crianças, adolescentes e jovens. Mas para isso nós temos que falar sobre os pais dessas crianças. E isso não é meramente uma questão filosófica, isso é uma questão clínica que trabalha com o cotidiano de qualquer clínico. Exatamente por isso nós tentamos partir de uma primeira pergunta, que era por que as pessoas casam. E hoje nós vamos partir de uma segunda pergunta, que é por que essas pessoas têm filhos. Se eu for ser predominantemente biológico, essa resposta é fácil. As pessoas têm filhos para passar para a geração seguinte os seus genes, com isso garantirem o sucesso reprodutivo e o sucesso da espécie. Mas com uma história de mais de 5.000 anos, nós deixamos de ter essa necessidade, até porque no mundo tem gente demais e não existe essa necessidade de termos tantos filhos. Então eu vou me remeter a uma frase que todos já escutaram e provavelmente poucas vezes pararam para pensar. As pessoas dizem assim: para você se realizar, você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. E normalmente as pessoas pensam muito pouco a respeito, porque isso significa um jeito de enganar o tempo. Eu imagino, na minha fantasia, que eu persisto após a minha morte através dos meus filhos, das minhas obras, que transcendem o tempo razoavelmente curto da minha existência. Isso não é verdade, mas isso diminui a minha ansiedade e a minha angústia. E essa é uma das razões interessantes pelas quais as pessoas, principalmente mulheres, chegam ao consultório e falam assim: eu preciso ter um filho porque o meu tempo está vencendo. Como se, primeiro, ter um filho fosse uma obrigação. E segundo, como se fosse a necessidade de que sem isso eu não me realizo como pessoa. Os dois motivos não têm sentido. Né? O relacionamento se estabelece, voltando para a pergunta do vídeo anterior, porque ele é bom e ele persiste. Se ele persiste, tem significado eu ter um filho ou não. Por quê? Porque ter um filho é uma decisão consciente e significa abrir mão de uma série de papéis, inclusive dos meus papéis enquanto filho, para assumir os meus papéis enquanto pai, ou mãe, claro. E isso não é uma obrigação, embora as pessoas vejam como um script a ser desenrolado. Né? Eu nasço, estudo, arrumo um bom emprego, caso, tenho filhos, espero esses filhos crescerem, cuido deles, cuido dos netos, morro e ganho um santinho da missa de sétimo dia, marido amantíssimo, pai exemplar, saudades imorredoras. As pessoas imaginam que a vida é isso. E a vida não é isso. A vida são escolhas. Então, escolher ter um filho significa escolher permitir que um outro ser venha, outro ser que vai demandar cuidados muito intensos e que esses cuidados vão obrigatoriamente levar a uma perda da minha liberdade a partir dessa decisão, porque eu passo a ter compromissos com esse ser que demora muito tempo, conforme nós já falamos, para se desenvolver. E esse ser, para se desenvolver, ele depende de segurança. Segurança não só biológica, ele precisa estar seguro, como ele depende de segurança psicológica, ele precisa se sentir seguro. E por isso, papéis de pais são papéis importantes, não somente sob o ponto de vista de manutenção biológica ou de fornecimento de recursos, mas principalmente sob o ponto de vista de padrões de funcionamento, de princípios, de modo de pensar e de estabelecimento de projetos de vida. E isso é difícil, porque quando eu digo que eu abro mão do meu papel de filho para assumir um papel de pai, eu abro mão de jogar futebol com os meus amigos na sexta-feira à noite para ficar com meu filho. Ou eu abro mão da ida ao cabeleireiro do sábado para eu ficar com meu filho. Não que eu não possa fazer isso, mas eu tenho que saber que eu vou privilegiá-lo porque ele precisa mais de mim do que eu dele.
E acho que a modernidade inverteu um pouco isso. Né? Nós passamos a considerar que um filho é fundamental para a minha realização. E não é isso. Um filho é uma opção que eu faço, que eu vou cuidar e que, para que ele tenha um padrão de desenvolvimento bom, eu vou abrir mão de uma série de coisas que anteriormente eu acharia importante. E por que eu digo anteriormente? Porque o aparecimento de um filho transcende o valor dessas coisas e elas passam a ter menos importância do que esse pequeno ser que começa. Então, a partir desses dois questionamentos, é que nós vamos falar de crianças, adolescentes e jovens. Né? Primeiro, por que eu decidi ter um filho? O que eu quero disso? E segundo, por que eu casei? O que eu espero disso? Como eu falei no primeiro vídeo, o casamento é um contrato que, a priori, ele serve para dar essas condições que nós falamos aos filhos e permitir que eles sobrevivam e sobrevivam bem, de maneira eficaz e adaptada. Bem, nós vamos continuar conversando esse tipo de pensamento nos próximos vídeos.